podia soltar uma daquelas. Calma, calma. O Banco Central, que decidiu agora há pouco manter a taxa de juros no país em 13,75% ao ano, pela quinta vez consecutiva, a Autoridade Monetária Internacional manteve os juros nas alturas, mesmo com a pressão do governo para a derrubada da taxa. A decisão foi unânime dentro do Copom. Em nota, o Comitê de Política Monetária disse que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e, em maior grau, de 2024. Que é uma boa notícia. Deixa eu só... Eu apresento o conteúdo, aí eu venho com você, viu, João? O dado mais recente da inflação, medido pelo IPCA em fevereiro, mostra uma alta de 5,6% em 12 meses. A meta é 3,25%. Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta dessa alta taxa de juros. A convicção no governo é que há margem para reduzir a taxa, mantendo o controle da inflação. Vamos ver o que diz Roberto Campos Neto. Perdão, Rui Costa sobre Roberto Campos Neto. Ele afirma: o que o presidente do Banco Central está fazendo é um desserviço à nação. Fecha aspas, Rui Costa, ministro da Casa Civil. E o Franz Teixeira acaba de apurar a reação de outro ministro, Wellington Dias. Franz. Isso mesmo, o ministro Wellington Dias, ele foi bem duro ao comentar a manutenção da taxa em 13,75%. Tem a imagem da conversa com ele diz, inclusive, que essa taxa só beneficia agiotas. Vamos ver o que fala Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. É uma conversa, não é, França? Sua com ele no WhatsApp. Tem como pôr aqui no telão? Sobre a taxa de juros, o Wellington afirma: a taxa de juros de no mínimo 8% real significa 8% acima da inflação, totalizando 13,75%, com inflação de 5,7%. E sob controle e com o país precisando crescer e tanta gente desempregada, tantas empresas quebrando com juros altos, o país sem capacidade de investimento. Interessa a quem? Quem ganha com isso? O capital produtivo é que não é. Como disse o presidente da Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, a mais importante do Brasil, a taxa de juros neste patamar é pornográfica. Dá para subir? Completando só, ele diz, é mesmo suicídio. Só a agiota gosta e ganha com juros tão elevados e todos perdem. Duro, Franci. Isso vai em convergência ao que economistas, especialistas na área vêm sinalizando já há algum tempo, enquanto alguns países do mundo, como Canadá, Estados Unidos, têm a taxa real de juros negativa, inclusive para aumentar o poder de compra dos consumidores. No Brasil, essa taxa continua nesse patamar muito elevado, o mais elevado do mundo, e com isso, consequentemente, a economia é prejudicada. Para se ter uma ideia, esse patamar da Selic é o mais alto em 6 anos. E o que o governo Lula quer e vem pressionando o Banco Central é que essa taxa ela seja reduzida para que o brasileiro tenha um poder maior de compra, que o consumo flua de modo melhor no país e, com isso, também a economia cresça, avance. Porque o que se percebe nesse período, nos últimos anos, da gestão Dilma para cá, é que a economia do país continua travada. O Brasil parece que parou no tempo. E não só parou no tempo, mas parece que regrediu. Basta ver que o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Em 2022, fechou como a 12ª economia do mundo. Só por aí já dá para ver que tem alguma coisa errada na condução dessa política econômica no país. João. O setor bancário cresceu quase 35% daqui.
Você vê, cada um, né, tem um problema. O governo tem a solução nos próximos dias, só não vai ter se não quiser. Ele vai ter a chance agora de mudar 2 diretores do Banco Central. O principal diretor vai ser mudado depois da presidência, que é o diretor de política monetária. Que na verdade é o executivo, como se fosse o secretário executivo lá do Banco Central. Está entendendo? Sim. Tem ele, e normalmente, abre aspas, uma indicação do mercado, né? Se o presidente botar uma indicação no mercado, significa que vai ficar tudo como está. E o Roberto Campos vai continuar mandando no país, né? Vai continuar desse jeito. Se o presidente mudar, e o outro a diretoria de fiscalização, que é um órgão mais técnico, mas também que pode complicar a vida de banco. Então, o que é que acontece? Já, o presidente podia ter feito isso já dia 28. O mandato venceu dia 28. O mandato venceu dia 28, tem que mandar os nomes para o Senado, para andar no Senado. É feita a comissão especial e depois vai para a sabatina. O presidente indica e vai para essa sabatina. Então ele tem essas 2 diretorias. A de fiscalização não vai haver muita briga. Normalmente é o funcionário de carreira do Banco Central. O que não é obrigatório. Mas essa do Bruno Serpa, que é o atual diretor de política monetária, que é o Bob Field, vestido com 2 calças, né? É o Roberto Campos dobrado, banco o mesmo tipo de política de juros. Essa é importantíssima. Se o governo nomear um executivo do mercado, ele deixa clara qual é a linha dele. Ou seja, ele sai da política de desenvolvimento, sai da política de crescimento e vai viver às custas dos juros do mercado. Ou pior, viver às custas não. Vai pagar os juros do mercado. E resumo, o presidente vai ter logo agora no início do mandato que tomar uma decisão que ele vai pagar durante todo o seu mandato. Kátia, é a 5ª manutenção desta taxa sob o mesmo argumento. Tem que controlar a inflação, tem que controlar a inflação. Sendo que coloca-se uma meta de inflação, que é uma meta inalcançável. E, além disso, o juro real está nesse patamar de 8%, com essa taxa de juro que está sendo implementada, já descontada a inflação. E, enquanto isso, a gente vê empresas quebrando, sem condição de buscar dinheiro para ativar os seus negócios ou para expandir os seus negócios. Um país travado, como trouxe o France. E aí, o senador licenciado, ministro Wellington Dias, fala nos agiotas, que é quem estão ganhando com isso. Quem são esses agiotas, Cátia? Era exatamente o comentário que eu ia acrescentar, Ananias, é que existe aí um favorecimento claro de uma pequeníssima parcela, mínima, ínfima, da população brasileira. E o setor que produz, os setores que produzem realmente e que são os que geram demanda, consumo e emprego, estão sendo desfavorecidos sob um argumento que é falacioso e, sobretudo, você citou aí, a diferença do juro real e dos juros praticados por outros países para o que a gente tem hoje no Brasil. Existe aí a questão que o PT coloca como ideológica e que já tem gerado conflito e muita confusão, até aí para o trabalho do próprio ministro Fernando Haddad, né? Porque primeiro se pediu que o presidente Lula falasse menos, ficasse mais calmo em relação ao Banco Central, por essa questão de autonomia e independência. Assim Lula fez. Haddad fez um aceno em relação aí ao arcabouço fiscal que está se planejando, em manter ali o que se pensa em muito segredo, diminuiu também o tom contra a taxa, esperando exatamente por essa decisão que viria aí do Copom. E nada fez efeito, né? Nada surtiu efeito, continua aí o mesmo patamar e a briga política, ideológica, vai de novo contaminar o debate. Eu assisti a entrevista do presidente da Câmara, Arthur Lira, esse final de semana, para a jornalista Miriam Leitão, e me chamou a atenção
como, paradoxalmente, ele se mostra tão empenhado em ajudar o governo ali dentro da Câmara. Claro que ele tem os interesses dele e tudo, mas nessa parte, essa questão do Banco Central, ninguém fala, né? Então, quando o senador e ministro Wellington Dias fala essa questão de agiotas, então, os investidores existe também muita gente interessada nisso dentro da política, né? Ari, Sabe hoje o o que tu tá banco... entendendo, Ananias? Deixa eu O só atual- ouvir o Arinjão, aí você conclui. Hoje o Banco Central americano aumentou 0,25 pontos percentuais a taxa de juros no país. Com esse aumento foi para 5%, João. A nossa é 13,75%. A questão, O Ananias, que é que explica isso? é que hoje o Brasil vive uma situação muito anacrônica. Qual é? Você tem um governo que mudou a política econômica, mudou a forma de entender a economia, de entender o desenvolvimento, mas o comando fiscal, que é o do Banco Central, permanece em sintonia com o governo radicalmente neoliberal de Paulo Guedes. Então você tem um comando político e um comando econômico lá com o Haddad, que diz o seguinte: não, a gente tem que consumir mais, desenvolver, fazer investimento público, aquecer a economia, e aí o bolo cresce com esse fermento. Mas o Roberto Campos Neto, ele vem de uma doutrina ortodoxa, neoliberal, alinhada com o Guedes, que é o seguinte: não, tem risco de inflação, contém o consumo. Encarece o crédito, que as pessoas consomem menos e a gente controla a inflação. O problema é que ele ainda tem um mandato de 2 anos. Mesmo com essas mudanças pontuais que o João falou, você tem o comando com ele. O que é que a Câmara deve fazer? Deveria, pelo menos, chamar o presidente do BC lá para explicar, fazer esse constrangimento público de imediato. E ele sentir, né, que pode Claro, que ele não o é governo tocado. federal, além disso, de chamar e exigir explicações na Câmara, tem que acelerar as mudanças econômicas. Porque se você tem uma reforma tributária, medidas econômicas mais radicais, o Banco Central vai ter que se mover nessa mesma tendência. Vai ter que seguir a maré. Então, chama lá na Câmara, aprova a reforma tributária, toma medidas econômicas mais radicais e faz essas mudanças que o João falou. Porque a gente tem uma cabeça de Bolsonaro na economia, que é o BC, com o corpo do Lula. Tem um Frankenstein, né? E Mas, certamente mas é o melhor negócio do mundo. essa nova regra fiscal que vai vir em abril, Esse novo arcabouço fiscal, sim, deve vir Essa tem que com ver logo, esse se viés, vem em abril, ela só começa a vigorar em agosto, por mais ou menos. Mas Já como tá o Ari está demorando, dizendo, já tá é você demorando. criar o ambiente. Mas né? Criar só o pra você clima sentir uma pra coisa, montar essa quando a situação. gente diz assim, lá é 5%, e aqui é 13%, cara, é ótimo pro banqueiro. O banqueiro vai lá, na Europa é até menor, tá até menor. Na maioria dos países da Europa não passa de 2,5%. Nos Estados Unidos é porque teve uma quebrazinha também agora, que ninguém fala, né? Que o principal banco no Vale do Silício quebrou. Sim. Na Europa quebrou o crédito suíço, pô. O BS, o crédito suíço ali é como se fosse uma americana Zambev. Aqui não tem banco quebrando não, João. Não, aqui não tem banco. O banco Tem daqui, não? tira na caixa o Banco do Brasil, aqui não tem banco, é tudo de fora. Inclusive, Sim. essa foi a justificativa. Sim, mas vamos só coisar. O CEPA, que está lá atualmente na diretoria de política monetária, que é o coração do Banco Central, ele passou pelo Itaú, Unibanco e... Mas qual outro banco grande? Santander. Não, o Santander não, o Santander está fora de moda agora. Vai, João, eu tenho que avançar. Então, qual é a saída? Se o governo está fugindo da sindicação. Sim. Essa vaga sempre é tida como uma vaga do mercado. Se o governo indicar uma vaga do mercado, o presidente se acaba politicamente dentro do mercado financeiro. Porque o mercado financeiro ele trata da seguinte forma: meu amigo, se você está lidando com dureza, eu vou ser duro. Agora, se você amolecer para o mercado financeiro, meu amigo, os caras passam por cima. Olha, amanhã, quinta-feira, viu? Eu tenho uma